São 19h30, vamos dar início aos nossos estudos de toda a quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, dos instrutores que nos auxiliam, nos intuem nesse trabalho de aprendizado. Somos muito agradecidos a todos por mais essa oportunidade de fortalecermos o nosso conhecimento, a nossa instrução, para seguirmos adiante na nossa caminhada evolutiva. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam sintonizadas com os propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos tiram a atenção, o foco e dificultam o nosso entendimento da palavra. E aos encarnados presentes, pedimos que se coloquem em orações, elevando o pensamento, deixando por alguns instantes as questões cotidianas relacionadas à nossa existência física, para que possamos entrar em comunhão com os nossos irmãos do plano espiritual, criando uma corrente vibratória que facilite o aprendizado que viemos aqui buscar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, na obra O Céu e o Inferno, hoje, aí na segunda parte, no capítulo 5 dos Suicidas, hoje nós vamos falar, analisar a comunicação que se intitula Um Ateu. Um Ateu. O senhor J.B.D. era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. Muito instruído, mas extremamente materialista. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado, na Sociedade Espírita de Paris. Então, número 1 é a evocação. Os médiuns chamam, a pedido desse parente, o espírito do senhor J.B.D. Ele responde: sofro, sou um réprobo. Réprobo é alguém que foi alijado, foi banido da sociedade, condenado, foi colocado à parte da sociedade. 2. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Ou seja, os parentes querendo saber como estava, o senhor J.B.D.
Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Então os médiuns perguntando, né? A gente está te evocando, isso é penoso para você ou isso é agradável? Ele responde, penoso. É uma evocação penosa. Dolorosa, né? 3. A vossa morte foi voluntária? Ele responde, sim. O Espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa e irregular. Quer dizer, então, que eles estavam psicografando. Convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Então, ele estava bem perturbado, bem nervoso, bem tenso. Não mudou nada. 4. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Aí ele responde, sou forçado a crer nesse Deus. Ele responde afirmando, sou forçado a crer nesse Deus. Aí vem outra pergunta, que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? Ele responde, o tédio de uma vida sem esperança. Então, quer dizer, em poucas palavras aqui, um resuminho, né, do que aconteceu com esse espírito, quando ele viveu sua última existência. Tédio, sem esperança, materialista, não acreditava em alma, em Deus, em nada, né, e acabou dando cabo à própria existência. Aí tem uma nota. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece, porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. Então é uma nota assim bem firme, né? Mostrando o posicionamento da doutrina espírita. A função da doutrina espírita, dentre várias outras coisas, é orientar para que a pessoa não chegue a essa situação. O suicídio é um grande equívoco, um grande erro, né? Um descaminho sem tamanho. Então, é tarefa do espírita que tem um pouquinho de conhecimento sempre ajudar aquele que está caminhando nessa estrada do suicídio, né? Porque muitas vezes a gente sabe, a pessoa tenta 1, 2, 3, então dá tempo de quem quer ajudar, tentar ajudar. Não é uma coisa assim, estava tudo bem, tudo tranquilo, de repente a pessoa acaba com a vida. Não. Ele planeja muito tempo. A coisa vem num decrescente, numa espiral decrescente. A coisa vem piorando, uma depressão. No caso né? dele é meio difícil, porque ele não acreditava em Deus. O desafio é maior. O desafio é maior. Né? Agora, um espírita partir para essa solução. E já teve muitos.
Pois é, muitos ainda farão isso. Isso aí ele escreveu lá em 1870, mas é a mesma coisinha até hoje. Pois é. Sem mudar nada. Pois é. Bom, aí continuam as perguntas da comunicação. 6. Quisestes escapar às vicissitudes da vida? Acreditastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Aí ele responde: por que não existe o nada? Ele responde com uma pergunta: por que não existe o nada? Aí no questionamento número 7, tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Então o médium pede para ele descrever como você se encontra agora, né? Ele responde: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Tudo que ele negava enquanto ele era encarnado, agora desencarnado, ele tem que acreditar em tudo. Não tem outra saída. E isso aí é um constrangimento para ele. E grande. Um suplício. Né? Você passa uma existência inteira negando a alma, negando Deus. Aí você desencarna, o que vem para você? Então, a alma existe. Você é uma prova disso. E Deus existe. Aí é uma penalidade terrível. Um suplício grande. Muitas vezes pior do que qualquer problema que ele tivesse passando e que levou ele a esse desequilíbrio de suicidar. Né? Qualquer que fosse o problema, essa situação é 1000 vezes pior. Constrangimento. Você tem que se ver frente a frente com você mesmo, com aquilo que você não acreditava, olhando-se no espelho. E agora? Você acredita em alma? Você acredita em Deus? E tudo mais. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. É a sensação dele. Perguntaram como é que ele se encontrava, ele respondeu: estou me sentindo como num braseiro, muito atormentado, constrangido. 8. De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Ele falou lá no comecinho, lembra? Ele era muito materialista. Aí ele responde: em anterior encarnação eu fora mau, e por isso condenei-me na seguinte, que é essa que ele suicidou, aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Então, gente, olha que bonito. Olha que bonito. Ele colheu exatamente o que ele plantou, nem a mais nem a menos. Ele foi mal numa existência anterior, aí ele veio para uma outra existência materialista, e o materialismo levou ele ao abismo. Ele suicidou. Então, quer dizer, esse é um espírito que ele já vinha em queda livre há algum tempo. E foi só piorando. Foi só piorando. Não, eu acho que ele não piorou. Eu acho que ele manteve a prioridade. Ele manteve. Quando piorou, não é que ele regrediu, né? Mas a coisa assim foi complicando. Isso é igual as pessoas que entram no estado de depressão e não conseguem sair. A gente já sabe em que vai terminar isso aí. A pessoa tem que sair da depressão, tem que fazer um esforço para sair da depressão, né? Então, eu falo, problemas nós temos todo dia, e você tem que superar os problemas. Agora, se você acumula os problemas de hoje, os de amanhã, que certamente teremos,
os de depois de amanhã, os da semana que vem, os do mês que vem, e você vai empilhando os problemas na sua existência. Aí você vai entrar em depressão. E se você não reverter isso, o desfecho não é muito agradável. Aí você já se entupiu de medicamento. O assunto é obsessão, né? Aí você já está isolado na sociedade, da família. O cara é totalmente obsediado. Pois é. Como é que faz? Né? E aí um dado dia chega um obsessor aí, te pega 100% desguarnecido e fala: por que você não acaba com tudo isso tão fácil? É o que acontece. Exato, tão fácil você resolver todos esses problemas seus, dá um tiro na cabeça, pronto. É igual você fala, nós temos obrigação de ajudar. A pessoa lá está complicada e tal, mas se a pessoa não se ajudar um pouco, é ruim, você perde tempo. E a gente não pode, mas o cara não acredita em Deus, não sei o quê, não tem lado de chegar. Tem lado de chegar, sim. Não tem. Não, costumava falar Entendeu? que é aqui. Quando não tem lado de chegar, a leitura que eu faço pode chegar de qualquer lado. Não ter lado de chegar, eu leio desse jeito. Não, então pode chegar de qualquer lado. É assim que eu leio. Cuidado, você vai conversar com fulano, não tem lado de chegar nele. Então eu vou chegar do lado que eu quiser. Pronto. Tem lado de chegar, E eu vou sofrer por causa disso? Eu vou sofrer porque o outro não tem lado de chegar? Não, O problema é dele, não tem lado de chegar. Né? Nota. Não, aí ele respondeu. Já li isso. Aí tem a nota. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrepender das suas faltas. Está vendo? Porque é um comentário muito interessante esse aqui. Mas se ele veio do plano espiritual, ele não tem intuição de Deus, das coisas divinas, das coisas que engrandecem, né? Como que ele vem materialista? Pois é, então, mas ele nega tudo isso. Ele nega, né? Para essas tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Então viu, né? Tem que partir do cidadão. É materialista, então você dá um jeito de se livrar desse materialismo. Não é uma força externa chegar lá e mudar. Precisa partir dele. É igual o alcoólatra, ele precisa querer parar de beber. Não adianta todo mundo em volta dele querer. Ele é o que precisa querer. O drogado. Sem considerar também a oportunidade dos obsessores aproveitar a oportunidade e perguntar mais a fundo. Exatamente. Né? Exatamente. Quem está de fora, quem está no entorno, oração, vibrações positivas. Não, num determinado momento ele vai pegar uma brechinha e é por aí que ele vai começar a sair dessa. Vem um dia num trabalho, vem um dia ver uma palestra, né? Às vezes, muitas vezes, quantas pessoas não devem passar na porta do centro? Aí, a hora que está passando, não, hoje eu não vou entrar, não. Mas um dia ela vai entrar. Um dia ela vai entrar. É igual aos desencarnados. É igual aos desencarnados. Né? Eu não esqueço, o Franca Lance sempre falava para mim: seu pai para na porta do centro e não tem quem tire ele de lá, ele é meio turrão, né? Eu falei, um turrão e meio, mas deixa ele lá, qualquer hora ele entra,
E um dia ele entrou, voluntariamente, e sentou e tomou passo comigo. Eu falo isso porque a descrição que deram, né, de quem era o vidente, só podia ser meu pai. Descrição inconfundível, né? Mas ele custou entrar. E custou entrar. E enquanto encarnado, ele me relatava muitas experiências de vidência que ele tinha. Falou: pai, preciso ir num centro, vamos estudar. Não sei o quê. Católico, foi coroinha a vida inteira, estudou em seminário, não sei o quê, porque isso é só para confundir a gente. Falou: não, pai, vamos estudar, tá bom. Mas eu tinha que ter muito cuidado para falar, porque senão eu apanhava. Eu corri o risco de eu apanhar, falar um negócio desse e apanhar dele. Então tinha que ter jeito até para falar, né? E não deu outro. Quando desencarnou, ficou criando casos também. Travou na porta do centro, não ia para frente nem para trás. Aí um dia entrou, voluntariamente, ninguém empurrou ele. Ele entrou sozinho, que é o que falou aqui, ó. Materialista. E ele precisa ter um clique. Opa, deixa eu sair dessa. Deixa eu só... Pode falar. Já que estamos nesse assunto, é só para falar para todo mundo que nós não temos um trabalho específico de tratamento de pessoas com depressão, que estão obsediadas. Nós não temos esse trabalho. Mas, por ter o telefone do centro, aí uma pessoa me ligou que a tia dele estava com problema de depressão e tal, foi me contando a história. Aí, como não tinha, eu descobri que lá no Alfredo Júlio, ali lá no Martins, tem. É sábado depois do almoço, tipo 1h. Aí ele falou assim: não, mas a minha tia não entra no centro. Já levaram, chegou, estou aqui, não entra. Falei: então, meu filho, aí eu fui orientando. Você não para na porta do centro, você para uma quadra do centro e leva ela e não fala que é o centro, fala que é uma clínica. A hora que ela está lá dentro, ele falou: aqui é um centro espírita. Não entra. Aí eu falei, orientei, passei, liguei lá no centro, pode vir. Passei tudo que a gente tem que fazer para orientar, para ajudar. Aí ele não falou mais nada. Aí na outra semana ele falou: olha, estou te ligando de novo, eu não levei nem nada, mas a minha tia, lá na casa dela, quebrou tudo, destruiu a casa. Piorou demais. Aí eu falei: então, o seu caminho é levar lá, você vai fazer assim, sabe? Não tem outra como de fazer. Entendeu? São as situações que me passaram, eu estou passando para cada um. Algum tiver um amigo, um parente, não sei o que lá no Alfredo Júlio, lá tem. Então nós temos que saber que lá tem. Pera lá, tem um caminho? Tem, leva lá. Lá não é um médium só, são vários, né? E faz o tratamento. Não precisa explicar como que é, que a gente sabe como que faz. Entendeu? Quem trabalha lá no Alfredo Júlio é o Carlão, que ele de vez em quando dá palestra aqui. E esse que é o médico chama Carlinhos. Está aqui, eu peguei o contato dele. Ele falou: não, leva lá, nós temos o maior prazer de. E vamos sempre dela. mentalizar o Carlão nas nossas orações, viu, gente? O Carlão vem passando por uns problemas de saúde, sabe? Ele até afastado das aulas, né? Não veio dar palestra aqui, não conseguiu, não tinha condições de vir. Ele está recuperando, mas muito lentamente. Eu falei: como, Carlão, com a fortaleza dessas, igual você? Falei: pois é, quase que eu parti. Mas Deus, aqui tem remédio para ele. Eu vou ver o que ele está. Aqui tem, né, cara? Né? Cara? Tem que ver o que ele tem, leva remédio dentro de ônibus daqui para ele. Uma vez ele pegou comigo, eu não lembro mais qual medicamento, mas ele levou. Eu vou ver, o cara vai lá, não vai dar palestra, não, vai lá escutar a palestra, pegar um remédio, né, tomar um passe.
bom, eu acho que ele deve estar melhorando, espero. Bom, muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. É o famoso cabeça dura, demora mesmo. Os cabeça dura tem no plano espiritual também, eles demora mais, eles têm que apanhar um bocado a mais para amolecer, né? Outra pergunta: quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Ele se matou se afogando. Que ideias tinha da consequência? Que reflexões fizestes nesse momento? Porque o afogamento não é instantâneo. Quando você está se afogando, dá tempo de pensar tudo, né? Resposta dele: nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Mais uma pergunta: estais bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: tudo isso muito me atormenta. Que ele negava tudo isso, e agora não tem saída, ele tem que acreditar, né? 11. Tornastes a ver vosso irmão? Resposta dele: não. 12. E por que não? Resposta dele: para que confundir os nossos desesperos? Então, eu entendi isso, com isso daqui, eu li várias vezes, mas eu entendi que esse irmão morreu junto com ele. Não sei, posso ter interpretado errado, mas eu entendi que ele se matou e o irmão, às vezes, foi tentar salvar, alguma coisa assim, e morreu junto. Porque eu fiquei encucado com isso aqui. Para que confundir os nossos desesperos? O irmão, às vezes, tentou salvar, não conseguiu, né? O irmão, às vezes, se salvou, mas não conseguiu salvar ele. E ficou desesperado, lógico. Imagina, quem tenta salvar um outro e você não dá conta, você fica com remorso, não, por que eu não dei conta? Né? Morreu ali, estava na minha mão e eu deixei escapar. E tem outra, viu, Márcio? Você vê a pessoa afogar, você sabe nadar, se você não souber, você vai, te leva. Te leva. Você tem que pegar por trás. Ela não solta mais, você não tem jeito. Se ela ficar de bater para pegar, você dá uma de porrada. repente você tem que chegar e dar um murro na cara dela e pegar ela. Pega por trás e leva. Exila-se a gente na desgraça e na ventura se reúne. Eis o que é. Exila-se na desgraça e reúne-se na ventura. 13. Marcos, ali está assim, ó. Por que reunir nossos tormentos? A gente se isola na infelicidade e se reúne na felicidade, infelizmente. Mudou as palavras. Não, assim, talvez fica mais fácil de entender. Essa leitura da televisão é mais fácil de entender. O texto é menos. A edição, menos rebuscado. A edição dele. Aqui está assim, ó. Para que confundir os nossos desesperos? Está aí. Os tormentos. Por que reunir nossos tormentos? Isso, né? Exila-se a gente na desgraça, separa na desgraça, e na ventura se reúne. Mesma coisa. Né? Quando está tudo bem, se reúne. Quando tem uma desgraça, cada um para um canto. Separa todo mundo. É verdade. 13. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? Resposta: não o façais, que o não mereço.
Quer dizer, o médium perguntou, você quer que o seu... Não podemos chamar seu irmão para ficar aí junto com você? Não, não faz isso, eu não mereço que vocês façam isso. É porque você está pensando nisso. Então... Deve ter salvar ele. Isso, eu fui deduzido por causa dessa sequência aqui. Eu falei, esse irmão tentou salvar ele e não conseguiu. Aí ele está com remorso. E ele tem remorso. E ele tem remorso. 14. Por que vos opondes a essa reunião com o irmão? Resposta: porque ele também não é feliz. Claro, se ele tentou salvar e não conseguiu, ele vai carregar isso para o resto da existência dele. Perdeu o irmão ali, né? 15. Receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Ele fala, não, mais tarde. 16. Tendes algum recado para os vossos parentes? Porque foram os parentes que pediram para evocar ele. Então os parentes deviam estar tudo lá na sessão. Ou não, porque estava escrevendo, né? Depois entrega a psicografia. Aí ele responde, que orem por mim. Só esse recado que é para dar para os parentes. O que você falou? Orem por mim. Orem por mim. É o que ele pede. Que o médico perguntou, você tem algum recado para os parentes? Ele falou, tem. Para eles orar por mim. Só 16 não tem ali. Não? Tem 16. 16 ali pulou. Ele pulou. Aí não tem 16? Não, é porque o escrivão errou. 17. Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Aí ele fala, os desgraçados, assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Essa foi uma evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Quer dizer, um irmão materialista igual ele. Por isso que ele mandou esse recado. Manda ele acreditar na vida após a morte. Só isso, só esse recado que se manda para ele. Ou seja, aquilo que ele nunca acreditou, mas que agora, estando do outro lado, não tem como negar mais. Foi evocado, né? Só que esse outro irmão não suicidou, apesar de ser um materialista também. Não é o mesmo irmão, não? Não sei se é o mesmo que esse que falou agora há pouco ali. A evocação do irmão, que tem as mesmas ideias, mas que não suicidou. Posto Embora que também infeliz, está mais calmo, a letra nítida e legítima. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo. A sua escrita é clara e legível. Não estava nervoso. Não está no desequilíbrio que ele está. Ele está desequilibrado. 18. Evocação. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. 19. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Resposta: não, ele foge de mim. Quer dizer, mesmo no plano espiritual, Está dando trabalho. eles continuam em atrito, né? Não vê, não se encontra, tá? Então, assim, devia ser uma família bastante complicada, né? Só por ser esse materialismo todo, não precisa falar mais nada. Aí tem uma nota bem extensa. Poder-se-ia perguntar, como é que os espíritos se pode evitar no mundo espiritual? Uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Como, né, que eles se evitam? Como é que eles escondem um do outro? Não tem parede, não tem nada. Tudo é, porém, relativo nesse mundo.
e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Então, para os espíritos mais atrasados, Entendi. é como se existisse um obstáculo material. Eles são tão atrasados que é como se existisse uma parede, um muro separando um do outro. Os mais elevados não. Eles não têm essa. Eles não são materiais mais. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes, por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos ambientes. O efeito volitivo é o efeito em que o espírito ele vê como se fosse a matéria. A sensação é essa. Ele acredita que tem a matéria ainda. A providência, porém, qual mãe por todos os seus filhos, vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Então, no caso dele aqui, muito materialista, é um castigo. É um castigo. Não ver o irmão, que era um atrasado também. Então, eles não iam se ver mesmo. Eles próprios criavam as barreiras materiais na percepção atrasada deles. Mas, ô Márcio, a gente prestar atenção aí, esse irmão consegue ver o outro. Ele consegue. Mas o outro não consegue ver não. Você. Mesmo ele sendo o irmão dele, esse segundo aí, sendo materialista, ele é mais evoluído que o outro. Ele pelo menos não suicidou, né? Já é uma diferença. Ele sabe que o outro está fugindo dele. Exatamente. Você vê, o que suicidou falar, não é bom a gente se ver, não ver um irmão, não é bom, tem que estar muito ruim a coisa. Não é? E pelo jeito que ele fala, ele quer, esse irmão quer encontrar o outro. Quer que o outro vê ele. Exatamente. 20. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Aqui agora, na evocação, eles estão conversando com o irmão que não suicidou, o irmão mais calmo. Tanto assim que falou aqui agora, você está mais calmo. Você pode dar uma descrição dos seus sofrimentos? Ele fala, não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Ele pergunta, ele responde perguntando. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que sobre a de todos prevalecia sempre a sua razão. Então ele está falando o que é o sofrimento dele. Ter que acreditar naquilo que ele sempre negou. Isso é um sofrimento terrível. E não tem outra saída, ele tem que acreditar, porque está provado incontestavelmente. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. Essa é a sensação que ele tem. Tudo aquilo que você defendeu, que era o dono da verdade, que ninguém te questionava, agora você humildemente tem que reconhecer que você errou.
Não, e encontra com todo mundo que queria convencer ele. Exatamente. Não é fácil, né? A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Aí tem esse outro lado também, remorso de ter duvidado da existência de Deus. Isso é uma outra história, um outro martírio, né? A situação é insuportável, não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Ele já está aceitando, né, mano? Esse irmão aqui tem uma outra concepção. Pelo menos ele é mais calmo. Né? Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Só a prece. Outra pergunta fizeram para ele: quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Ele responde: de uns como de outros. Então, a prece dos encarnados e a prece dos desencarnados. 22. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orava por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Ele responde: ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Não existe prece perdida. Não existe. Não existe. E às vezes, né, a pessoa questiona: eu estou orando aqui, mas será que para quem eu estou orando está recebendo a prece? O que você acha? Você acha que você vai orar e a prece vai ficar perdida no meio do nada? Não existe isso. Se você orou com fervor, com fé, com sua alma, vai se perder. De jeito nenhum, né? Vai chegar na hora que tiver que chegar, aonde tiver que chegar. Nota: aqui lobrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para esse espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam um certo grau de adiantamento, comparativamente a de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro já é alguma coisa, porque é premissa de humildade. Confessar o próprio erro é premissa de humildade. Quer dizer, está no caminho. Está no caminho. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé. Quer dizer, esse irmão aqui, provavelmente, mais, né, primeiro do que o outro que se matou, ele vai ter uma encarnação onde ele não vai ser materialista, ele vai ter fé. Márcio, mas você pode estar enganado, acho que todo mundo entendeu diferente, mas esse irmão que está falando é o que tentou salvar o outro, não é o que está vivo, não. Não falou que é o que está vivo. Eu também acho que é o que tentou salvar. Eu também acho que isso aí é uma solução do tanto assim que ele foi evocado, né? Tudo bem, pode evocar alguém que não desencarnou, mas eu entendi também que é o que tentou salvar ele, que é o que vê ele, mas ele não vê o outro. Não quer. Não quer, não tem condições, é muito atrasado ainda, né? Esse aqui é mais calmo, já reconheceu que errou,
E onde foi o erro dele? Ter sido materialista. Uma vida inteira não acreditando em Deus, na alma, em nada, na vida futura, né? Então ele vai ter uma oportunidade primeiro. Ele está um passo na frente do irmão que se matou, né? Transmitindo a resultante destas duas evocações à pessoa que solicitou essa evocação, tivemos dela a seguinte resposta: não podeis imaginar, meu caro Senhor, o grande benefício advindo da evocação do meu sogro e do meu tio. Então, um era sogro dessa pessoa que solicitou a evocação. Agora quem está falando isso aqui é um encarnado. E o outro era tio. Sogro e tio. Reconhecemos-nos perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou, essa letra era sofreada e indecifrável. Então, antes de desencarnar, a letrinha dele já estava danada, né? Aí se verifica a mesma forma de pernas, de rubrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante para nós. A analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade, que ele tão formalmente negava outrora.